Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. O tópico de hoje não é muito sexy, mas eu quero que você me escute porque é de extrema importância para mulheres de todas as idades. E eu realmente espero que você escute até o final. Eu vou te dizer quais são as principais coisas que você deve fazer para ter ossos saudáveis de uma forma bem simples e o porquê de ser algo que merece a sua atenção. Mais para o final do episódio, eu digo os suplementos e faço um resumo de tudo que você tem que fazer. Mas antes, eu quero que você entenda o porquê. Eu vou te dizer também por que você deve se preocupar com isso agora. Qual é a melhor maneira de prevenir osteopenia e osteoporose, o que fazer se já tiver algum tipo de diagnóstico e como situações de baixa hormonal, como a menopausa ou uma esterectomia, insuficiência ovariana e até potencialmente o longo uso de contraceptivos, sim, estou falando da pílula anticoncepcional. Como é que tudo isso influencia a nossa saúde óssea? Em geral, ninguém dá muita bola para a saúde óssea até ser diagnosticada ou com osteopenia, ou com osteoporose, ou quebrando alguma coisa. Eu raramente tenho clientes que vêm me procurar dizendo eu quero melhorar a saúde dos meus ossos. Mas deveriam. Porque uma vez recebida a diagnose, temos muito pouco o que fazer para reverter. Então, a hora de se preocupar com a sua saúde óssea é agora. Quer você ainda esteja super saudável ou já tenha algum diagnóstico, eu quero que você internalize que cuidar dos seus ossos é extremamente importante para o envelhecer digno, ativo e independente. Eu chamo a fragilidade óssea de um assassino silencioso. Tá, tô sendo um pouquinho dramática. Mas é porque eu realmente acho isso super importante e eu não vejo a comunidade médica nem a galera do wellness pegando essa bandeira. E é tão silencioso que a maioria só se liga que tá com algum problema depois que cai e quebra alguma coisa. E aí pode ser um pouco tarde demais. Ao contrário do que a maioria de nós pensa, os ossos não são estáticos nem estruturas rígidas, e sim estruturas vivas. Os ossos estão basicamente em constante estado de construção, de quebra e reconstrução. Eu falei um pouquinho sobre isso no episódio do magnésio. Temos as células construtoras, que são chamadas de osteoblastos. Não se preocupa, não vamos ficar muito em ciência nem em aula de biologia aqui. Mas essas células, chamadas de osteoblastos, são responsáveis pela construção óssea. Elas produzem a matriz óssea de colágeno e mineralizam os ossos. As células que se quebram são os osteoclastos. Elas removem os ossos, reabsorvendo o osso calcificado e a matriz óssea. Então, os osteoblastos contribuem para aumentar a densidade mineral óssea e os osteoclastos o contrário. E a gente quer esse processo em equilíbrio porque estamos constantemente remodelando nossos ossos, adicionando e subtraindo dele, basicamente renovando o cálcio e a estrutura mineral óssea constantemente. Por isso, a importância de nutrição e estímulos físicos adequados em todas as fases da vida é importante. O seu osso é de 50% a 70% um composto mineral e cerca de 20% a 40% é uma matriz orgânica. O que significa isso? Matriz orgânica é tudo que é carbono, hidrogênio, oxigênio e o resto é um pouquinho de água e lipídios. Num adulto,
todo o sistema esquelético humano está continuamente sendo remodelado, só que o ciclo é bem longo. Pode levar 10 anos para que todo o conteúdo mineral e orgânico do osso seja renovado, mas é sim um processo contínuo. Mas, apesar dessa renovação do esqueleto ser lenta, o equilíbrio do cálcio no nível celular acontece o tempo todo no corpo e praticamente todo o cálcio do corpo ele está contido nos ossos e dentes e, portanto, o osso desempenha um papel super importante na homeostase ou na regulamentação do cálcio no seu corpo, nas suas células, na sua circulação. A sinalização de cálcio é importante para tudo dentro de uma célula. Então, apesar da gente enxergar os ossos como entidades estruturais, o que é claro que são, antes de mais nada, vale lembrar que o nosso esqueleto também é um reservatório super importante de cálcio, também de magnésio, como a gente já aprendeu, que são íons super importantes para a atividade de cada célula o tempo inteiro. E, idealmente, e quando um corpo está funcionando bem, existe um equilíbrio nesse processo de quebra e reconstrução óssea. Só que, se esse equilíbrio começa a se alterar e a se mover muito na direção da destruição óssea, você acaba tendo osteopenia e, se continuar, por fim, osteoporose. O que é isso? Os seus ossos ficam porosos, ficam frágeis e mais sujeitos a fraturas. Então, agora você já sabe o que é osteoporose e osteopenia. Sim, existe um processo que acontece naturalmente por conta do envelhecimento, mas não quer dizer que você vá ter ossos frágeis se você se cuidar ao longo da vida. Então, quais são as coisas que influenciam aqui e que a gente deve prestar atenção? Então, eu quero começar a falar sobre qual é o papel da vitamina D nos ossos. Existem duas formas de vitamina D, a vitamina D2 e D3. D3 é a forma ativa. Então, qual seria o problema de você ser deficiente em vitamina D? Existe uma doença chamada raquitismo e foi onde a gente aprendeu muito sobre o papel dessa vitamina D nos ossos. Normalmente, ela acontece mais em países pobres, onde as pessoas estão realmente desnutridas. Então, quando elas estão com vitamina D super baixa, isso acaba gerando essa doença chamada raquitismo, que é onde os ossos ficam tipo esponjosos, ou seja, eles deixam de ser rígidos. Então, a gente pode entender que existe uma conexão entre baixa vitamina D e ossos mais frágeis. Isso não significa sair tomando megadoses de vitamina D, já vou falar mais disso. Mas como é que a gente entende isso? A vitamina D aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. Então, se você realmente estiver deficiente em vitamina D, ou se você tem problemas de absorção intestinal por diversos motivos, você vai ter problemas para absorver cálcio dos alimentos pelo seu intestino, assim como problema de absorver também outros nutrientes. Ou seja, não é uma boa ideia. Então, monitorar o seu status de vitamina D é importante e descobrir, se estiver baixo, qual é a causa e resolver. Então, não simplesmente tomar doses altas de vitamina D como prevenção, sem saber, porque o excesso de vitamina D também pode ser prejudicial. Ele pode potencialmente causar calcificação de artérias, o que contribui para a arteriosclerose e também calcificação de tecido mole, ou seja, cálcio sendo depositado onde o corpo não tem como utilizá-lo. Ou seja, a gente quer cálcio nos ossos e nos dentes e não criando pedras por aí, sendo depositados onde não deveriam e criando calcificações. Outro sistema importante para prestar atenção ao longo da vida é a paratiroide. A maioria das pessoas está familiarizada com a glândula tiroide. Fica no pescoço, é tipo aquela forma de borboleta e tem 2 lóbulos principais e em cada um desse lóbulo tem 2 polos. Então, em cada um desses polos tem uma outra pequena glândula chamada glândula paratiroide.
Ou seja, você tem 4 dessas glândulas paratiroides. Para quer dizer ao lado da tiroide. E a paratiroide é a glândula mestra na regulação dos níveis do cálcio do corpo. Baixos níveis de cálcio no sangue estimulam a secreção do hormônio da paratiroide. A gente pode ver isso no exame de sangue. À medida que o nível do hormônio da paratiroide aumenta, ele estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Então, todas essas coisas, todos esses sistemas, o hormônio da paratiroide, o cálcio ingerido, o cálcio que está guardado no osso, a vitamina D, são muito importantes para manter a saúde óssea, para manter aquela quebra e reconstrução num bom equilíbrio. Sempre que houver coisas que interrompam algum desses sistemas, é possível que a gente veja impacto nos ossos. Então, manter um bom equilíbrio mineral através de uma boa nutrição se faz essencial. Se assegurar que você está tendo boa absorção da boa nutrição que você está fazendo, outro ponto importante. Assegurar que glândulas endócrinas como a paratiroide estejam equilibradas e assegurar que os seus hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, mas também a testosterona, estejam em níveis otimizados para garantir uma boa saúde óssea, faz parte desse plano de prevenção. Eu já falei bastante do papel do estrogênio nos ossos no episódio 19, chamado Socorro, meu estrogênio desapareceu. Então escuta lá para saber os efeitos do baixo estrogênio tanto nos ossos como em vários outros sistemas do corpo. Mas além dos hormônios sexuais, ter um bom equilíbrio nos hormônios do estresse também é importante. Por quê? Estresse é ruim para tudo. Mas como é que funciona? Quando o seu corpo produz muito cortisol, ele entra num estado catabólico, ou seja, de destruição, que é o contrário de anabólico, ou construção e crescimento. E isso tem um impacto na saúde óssea. Então, se você tiver muito estressada, o corpo gerando muito cortisol o tempo inteiro, o seu osso vai pagar o pato também. Então, aquele bom e velho combo. Não se alimentar muito bem, vive cuspindo marimbondo por aí, não pega sol no corpo. Vou falar um pouquinho de sol aqui. Parênteses, então. Galera, tem que pegar sol e tem que pegar sol em mais da metade do corpo. Então, normalmente, assim, braços, pernas e barriga. E não é ficar tostada também não. E eu também não quero rugas, nem câncer de pele. Então, minha recomendação seria, põe chapéu, põe filtro solar no rosto, mas tenta pegar de 15 até pode ser 40 minutos se você mora longe dos trópicos, que você precisaria de um solzinho um pouco mais forte. E também depende da cor da pele. Existem várias variáveis em quanto tempo você deveria se expor ao sol, dependendo da sua latitude, do seu DNA, coisa e tal. Mas tenha na cabeça que pegar sol no corpo é importante para que você consiga ativar a vitamina D e, consequentemente, ter ossos mais saudáveis. E os ossos não são só importantes como esqueleto, algo que nos permite andar por aí, nos mover, nos manter em pé. Dentro dos ossos temos a medula óssea, que é uma parte importante do nosso sistema imune, onde muita coisa importante acontece. A medula é aonde o nosso corpo produz os glóbulos brancos e os nossos glóbulos vermelhos. É na medula óssea que as células B e as células T de memória, que vão fornecer imunidade duradoura contra vírus em gerais, residem. Então, isso tudo já te dá uma noção de que você precisa cuidar da saúde dos seus ossos. Só para ficar um pouquinho mais dramática e enfatizar a importância disso, aqui vão umas estatísticas assustadoras. Me desculpe, mas às vezes um pouquinho de terror se faz necessário para que você passe a comer, pegar sol e fazer exercício bonitinho, que vai ser bom não só para os seus ossos, mas para a sua saúde mental também.
Morte por queda é a terceira maior causa de morte acidental. Peguei essas estatísticas do CDC americano de 2019. Por que 2019? Porque nos anos subsequentes o Covid dominou o pedaço e ia distorcer o ponto que eu quero fazer. Então, dentro de todas as mortes acidentais, a primeira era overdose, a segunda, acidente de carro e a terceira, queda. E em quarto, todas as outras causas reunidas. As três primeiras representam realmente quase todas as mortes acidentais. Só que quando a gente quebra essa estatística ainda mais e separa a população abaixo de 60, a maior queda permanece sendo overdose. Mas na população acima de 65, a maior queda de morte acidental é por cair e quebrar alguma coisa. Isso não é pouca coisa, não. Eu coloquei o gráfico no site do podcast para os curiosos. Coloquei também um gráfico mostrando a probabilidade da pessoa morrer depois de uma fratura no quadril em cada idade, em cada década. Num estudo com cerca de 200 pessoas, foi mostrado que a taxa de mortalidade em pessoas com 65 anos ou mais que fraturaram o quadril foi de 25% em 6 meses. Ou seja, 25% das pessoas que caíram e quebraram seu quadril e têm 65 anos ou mais morreram em 6 meses. E se essa pessoa tivesse 90 anos, a estatística dela morrer no próximo ano seria de 40%. E mesmo que a pessoa não morra com a queda, e aí não entrou nessa estatística, a qualidade de vida após a queda cai de forma dramática e aumenta a probabilidade de morte por todas as causas, além de diminuir radicalmente a sua qualidade de vida. Ou seja, não é para esperar uma diagnose de osteopenia ou de osteoporose para se cuidar. Você deve começar a se preocupar com saúde óssea nas crianças. As mulheres têm desvantagem especial por causa da nossa grande oscilação hormonal, que é um agravante que os homens não têm. E a nossa saúde óssea é altamente impactada pela nossa saúde hormonal. Então, todas essas coisas que a gente fica fazendo ao longo da vida, toma pílula, faz dieta radical, evita fazer musculação porque acha que vai ficar muito marombada, tudo isso agrava a nossa saúde óssea. Aliada às coisas que a gente não tem controle, como desequilíbrios hormonais, seja pela menopausa natural ou ainda muito piorada se você teve menopausa induzida cedo na vida, porque aí teria menos exposição ao estrogênio e, consequentemente, um impacto maior nos ossos. Então, mulheres que tiveram insuficiência ovariana cedo ou entraram na menopausa precoce, enfim, qualquer que seja o motivo para ela ter entrado na menopausa, precisam ficar de olho ainda mais do que as outras que vão entrar na menopausa naturalmente. A melhor maneira de saber aonde está a sua saúde óssea é fazer um exame de DEXA. Aí você tem uma base de como está a saúde dos seus ossos, tanto em relação à população geral, como em relação à população da sua idade. Outra coisa para ficar ligada, você já tem 40 anos, e aí teve uma queda boba e quebrou o dedo, por exemplo. Isso eu já começo a suspeitar de osteopenia e acho que vale a pena investigar. Então, não acha que se você caiu de bobeira, estava andando de patins, caiu, quebrou alguma coisa, que isso é normal. Não deveria ser tão fácil quebrar ossos, a menos que os seus ossos já estejam fragilizados ou que realmente tenha sido uma queda importante. Mas uma queda boba que gera quebra de ossos deve ser analisada com carinho. Em geral, o que a gente faz quando você já tem osteopenia ou osteoporose é fazer de tudo para que não tenha progressão. A reversão é mais difícil, eu acho que tudo é possível, mas vale a pena também ter uma certa aceitação de que talvez você não volte a ter os níveis que você tinha antes, mas a gente pode sim, com estilo de vida, alimentação, suplementação, evitar a progressão dessa doença e fazer de tudo para não cair. Eu nunca vou esquecer uma professora minha que dizia, olha só, um conselho que você tem que dar para todas as suas pacientes depois dos 50, não cair. Eu nunca me esqueci disso. Na época parecia piada, até porque eu era jovem, mas não é.
principalmente para quem já tem um diagnóstico, porque se recuperar de uma quebra de ossos depois dos 50 é difícil. A consequência da imobilização na musculatura é devastadora e muitas vezes irrecuperável. Ou seja, a queda impacta não somente os seus ossos, mas também a saúde muscular e sarcopenia. Então, por isso, eu dou tanta importância para exercício, principalmente exercício de equilíbrio, de força e de criação de musculatura, porque os músculos dão estímulos aos ossos, principalmente na ausência do estrogênio. Você ter uma boa musculatura e ter bons reflexos te protegem na queda. Ou seja, exercício é não negociável, galera, é fundamental. Os músculos puxando nos ossos dão estímulo para que ele se renove também. Outras medidas de prevenção de queda incluem você não ter tapete solto em casa, você ter certeza de que seus olhos estão funcionando direitinho, que está com os óculos no grau certo, atenção ao momento presente. Nada de viver estabanada, com a cabeça em todos os lugares quando andar na rua. Tem que prestar atenção na calçada, tem que prestar atenção quando subir escada, ou seja, tem que estar prestando atenção no momento presente. Os ossos são partes complexas e importantes de nós. A manutenção e a construção não levam em conta somente o uso de cálcio, mas são sim um reflexo de toda uma nutrição e todo um estilo de vida. Qualquer que seja a sua genética ou a sua predisposição para osteoporose, ainda é possível construir ossos fortes que não nos colocarão em risco de osteoporose com as perdas ósseas normais que acontecem na perimenopausa e na pós-menopausa. Se você estiver tomando qualquer medicamento que iniba estrogênio, precisa prestar atenção e muito provavelmente deverá suplementar com cálcio. E eu falo já já as doses e os tipos que eu gosto. Mas, de novo, isso aqui é coisa séria e você deve ter acompanhamento médico também. Como eu prometi um episódio curto e com soluções práticas, aqui estão as minhas dicas de hábitos saudáveis no seu dia a dia que irão proteger os seus ossos. Então, eu fiz uma coisa super bonitinha. Aqui é o meu ABC para saúde óssea. A. Seja ativa. Os ossos se constroem por causa das forças da gravidade e dos músculos sobre eles. Ser ativa não significa necessariamente que você tem que ser uma mega atleta. Significa se mexer. Escolhe subir escada e caminhar regularmente, assim como fazer atividades para se divertir, fazer pulinhos e tenha como objetivo de vida que você deve caminhar, bicicletar, correr, nadar, pelo menos meia hora todos os dias. B. Tenha uma boa musculatura. Esqueça ser magra a qualquer custo. Priorize ser forte. Uma boa composição corporal é um pré-requisito para a saúde muscular e a sua saúde como um todo. O ideal de magreza que a gente vê nas modelos, pelo menos da nossa época, e acho que está mudando um pouquinho, não é saudável para ossos. Ossos saudáveis requerem peso normal. Os ossos são tão intimamente ligados ao peso que a perda óssea é inevitável, mesmo com uma dieta onde você emagrece devagar. Se a perda de peso for necessária, cuida para não perder músculo demais e evita perder mais do que 1 quilo por semana para manter tanto músculo quanto ossos saudáveis. C. Cálcio. O cálcio é uma parte essencial dos ossos, sendo também importante para o metabolismo dos músculos e de outros tecidos. Então, a recomendação é o consumo de 1.000 miligramas de cálcio elementar na sua dieta diária. Quando o cálcio no sangue cai, por exemplo, isso acontece à noite quando a gente está em jejum, por exemplo, o corpo tira cálcio dos ossos para usar no seu funcionamento quando a gente não tem cálcio disponível na dieta. Em geral, são necessários 3 a 4 alimentos ricos em cálcio diariamente. E o cálcio ele não é armazenado no corpo, exceto pelos ossos e dentes.
Então, não é que você come todo de uma vez e ele fica ali disponível. Por isso, a gente tem que comer um pouquinho. Certifique-se de obter 200 a 300 miligramas de cálcio na sua dieta em cada refeição. E se você já estiver lidando com osteopenia ou osteoporose, pode ser que seja interessante você também consumir um alimento, um lanchinho rico em cálcio, pouco antes de dormir, se você já estiver lidando com cálcio baixo. Se as fontes alimentares não forem possíveis ou forem insuficientes, aí talvez você precise de um suplemento de cálcio. Se for suplementar, eu normalmente recomendo associar o cálcio à vitamina D3 e a K2 e também ao magnésio, tudo para favorecer a absorção e a fixação do cálcio e impedir que o mineral seja excretado para fora dos ossos e dos dentes e, consequentemente, seja depositado no sangue de forma desnecessária, evitando, assim, possíveis efeitos negativos de calcificação de artéria e de tecido mole. Como eu já falei, a suplementação de cálcio, assim como o consumo na dieta, deve ser distribuído. Então, nos suplementos, o ideal seria uma dose máxima de 500 miligramas de cada vez. Se você já estiver na menopausa ou estiver lidando com ciclos menstruais irregulares ou anovulatórios, ou estiver fazendo uma dieta muito restrita, seja qual for o motivo, talvez precise suplementar com 2.000 miligramas de cálcio. Eu gosto de lactato de cálcio como a forma, mas a dose deve ser decidida junto com o seu médico. Eu sei que no mundo wellness existe muita resistência com laticínio. Se você tolera bem, não tem por que evitar e eles podem ser uma boa fonte de cálcio. Se você tem intolerância, aí é outra história. Mas iogurte grego é o meu favorito, assim como queijos de cabra, cheddar ou queijos em geral. Se você não come laticínio, deve prestar atenção no consumo de outros alimentos ricos em cálcio. Comer sardinha com ossos, né? O osso da sardinha ele é bem pequenininho, então você nem vai sentir. Pode ser uma das melhores formas de consumir cálcio. Dentro de opções ao laticínio, a gente tem um pouco de problema de absorção e quantidade necessária para realmente fazer diferença. Por isso é que o leite acaba sendo o alimento mais recomendado, porque ele tem 30% de absorção. Aí se a gente compara com legumes, por exemplo, os legumes têm uma absorção de 20% a 25%. O brócolis, couve, bok choy, por exemplo, teriam absorção de 40% a 60%. Só que aí a quantidade necessária para bater a meta é enorme. Por exemplo, de brócolis e couve-flor, você teria que comer algo em torno de 6 xícaras, o que é impraticável para a maioria. Então, faz um Google aí nas fontes alimentares de cálcio e veja quanto que você está tomando por dia. Em geral, quem come laticínio tem uma vantagem aqui em relação a quem não come, pelo menos na ingestão de cálcio na nutrição. D seria vitamina D, que é essencial. Já falamos um pouquinho disso. A vitamina D é naturalmente encontrada em alguns alimentos, tipo óleo de fígado de bacalhau e em linguado, por exemplo. E ela é produzida a partir da ação do sol na nossa pele e ela é necessária para tornar o cálcio útil. Então, galera, lembra, tem que pegar sol. Um complexo multivitamínico desses aí por aí, geralmente inclui 400 unidades internacionais de vitamina D, o que pode não ser uma quantidade suficiente de vitamina D e também muitas vezes a forma de vitamina D incluída nesses complexos multivitamínicos é uma forma bem pobre. Mas você deve ficar de olho se for suplementar. Normalmente, doses de 1.000 a 1.200 unidades internacionais por dia podem ser recomendadas para pessoas com risco de osteoporose, mas a recomendação aqui pode ser muito maior. Só que se você for começar a entrar em altas doses, lembra, tem que fazer isso com supervisão médica, porque vitamina D demais pode dar galho. A vitamina D é armazenada na gordura corporal, então por isso você pode tomar ela de uma só vez e idealmente deve ser ingerida com um alimento rico de gordura. É para exercício, estrogênio e estresse. Eu vou começar com estresse porque é o mais fácil de entender. Uma abordagem positiva e descontraída em relação à vida ajuda os seus ossos. Quando estamos tensas, preocupadas ou deprimidas, o nosso corpo produz cortisol demais, um hormônio do estresse que causa perda óssea. Já falamos sobre isso. Cortisol é catabólico,
faz as coisas se quebrarem. O segundo é o exercício, é o que dá estímulo para a renovação dos ossos. Toda vez que o músculo se contrai, ele puxa o osso e cria uma força que estimula a densidade óssea. Exercícios de resistência, tipo musculação, são super eficientes. Mas qualquer forma de mexer o corpo também é bom. Ou seja, continue aí com as suas caminhadas e tal, mas dá uma atenção extra a ficar mais forte, a construir mais músculo, seria bom para os seus ossos também. Então, começa a levantar um pezinho. E por último, estrogênio. Qual o papel do estrogênio? Já falei bastante disso, mas eu vou repetir rapidinho aqui. O processo de sinalização para depositar mais tecido ósseo é fortemente regulado pelo estrogênio. Na literatura, não está muito claro por que o estrogênio é o hormônio quem modula esse processo e não os outros. E isso acontece em homens também. Pode ser que saibamos essa resposta num futuro, mas hoje não sabemos. Mas sim, é como se fosse o estrogênio quem leva o sinal ao osso e fala: ei, tá na hora de depositar mais osso, mais cálcio por aqui. Na ausência dessa sinalização do estrogênio, esse sinal vai ficando reduzido e é por isso que, começando já no climatério e que durante a menopausa, que é quando a gente tem essa queda repentina de estrogênio e eventualmente ela desaparece, é uma fase crítica para a saúde óssea feminina e é nessa fase que a gente vê uma perda brusca de densidade óssea. E é onde a terapia hormonal para a menopausa, se começada cedo, ou seja, no climatério e não depois que você para de menstruar, pode ter os maiores benefícios. E aí aqui, esses dois, o exercício e o estrogênio, são vistos juntos, porque sem um sinal robusto do estrogênio, as mulheres passam a depender do sinal do exercício para o fortalecimento e densidade óssea. F significa fertilidade. A saúde dos hormônios sexuais e reprodutivos é importante para os ossos. O ciclo menstrual e a ovulação impactam diretamente a saúde óssea das mulheres. Relembrando, os ossos precisam dos estímulos gerados pelo estrogênio, pela testosterona e até pela progesterona, que acontece durante um ciclo menstrual normal. Se os seus ciclos forem irregulares, forem ausentes ou você estiver tomando pílula, os seus níveis de estrogênio e progesterona podem não estar adequados para a construção óssea. E é aqui que durante a perimenopausa e a menopausa, a terapia hormonal pode ajudar. G e H são para garantir bons hábitos. Isso significa manter um estilo de vida saudável, cultivar bons pensamentos, gerenciar o estresse, se alimentar adequadamente e ter uma boa rotina de sono, além de não fumar, não abusar da cafeína, e aqui entra refrigerante também. Os cigarros interferem no estrogênio e provavelmente paralisam a formação de novos ósseos e causam perda óssea. O excesso de cafeína, especialmente a oriunda da Coca-Cola, quando combinado com altos níveis de ácido fosfórico, causam perda de cálcio pela urina. Então, prestar atenção a tudo que a gente já fala por aqui e exercício de resistência que vai criar uma boa musculatura, vai ajudar muito os seus ossos. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.